A inteligência artificial, ela vem transformando as empresas por dentro. Então não tem hoje nenhuma empresa que não esteja brotando dentro dessa organização o uso intensivo de ferramentas de inteligência artificial. Então eu diria que desde pequenas atividades, desde um processamento de um texto, uma análise textual, uma análise de documento, de um contrato, pequenos automatismos dentro do processo organizacional, a inteligência artificial já atua, mas isso vai muito além. A inteligência artificial já está atacando a nível estratégico, como, por exemplo, a utilização de algoritmos de predição, que podem, por exemplo, dar uma previsibilidade, uma projeção desde faturamento, captação de clientes. Já está atuando também na parte, por exemplo, de segurança, detecção de fraudes, seja fraudes no setor bancário, seja fraudes até mesmo em processos internos dentro da organização. Uma outra área também que é bastante interessante é a parte de prover uma experiência para o cliente. Então, como a inteligência artificial, a gente consegue incorporar ali alguns modelos, e esses modelos a gente pega as diferentes características do nosso cliente, então a gente consegue prover ou analisar todas as características desse cliente e dizer, olha, para esse cliente esse produto é mais adequado, ou a experiência que esse cliente vai ter deve seguir mais ou menos esse roteiro. Então, com isso, as empresas conseguem ter um ganho em diferentes segmentos de atuação. Assim, a inteligência artificial, ela está em todos os tipos de empresa, seja pequena, média, grande, seja atuando no segmento A, B ou C, tá? Óbvio que existe aqui uma diferença gigante entre as ferramentas e recursos que as grandes empresas têm, ou seja, elas podem investir pesadamente em soluções mais avançadas, diferentemente de empresas menores, por exemplo, que já utilizam o próprio ChatGPT, que não custa menos de R$50 por mês, e você já consegue ter ali alguma ajuda em automatização de alguns processos. O trabalhador, ele tem muito a ganhar e muito a perder com a inteligência artificial. Muito a ganhar justamente porque é mais uma ferramenta, tá? Mais uma ferramenta que vai auxiliar ele na sua tarefa diária. Ou seja, imagina hoje, esquece a inteligência artificial, imagina hoje o trabalhador sem computador, voltando ao papel. Ou seja, o computador ajuda o trabalhador e muito na sua atividade diária. A inteligência artificial é a mesma coisa, a gente tem que enxergar ela como uma ferramenta. Entretanto, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta mais sofisticada. E eu digo que o trabalhador precisa ali ter uma expertise, tanto na utilização da ferramenta, como dominar muito bem a sua área de atuação. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela é treinada, então muitas das vezes ela tem ela é enviesada. Então a resposta que ela pode construir para ti pode ser uma resposta que não seja exatamente o que tu quer. Então você tem que dominar aquela área para entender que aquela resposta não está adequada. Ou até pior, a resposta que a inteligência artificial pode gerar pode ser uma resposta errada. Então, hoje a gente trata a inteligência artificial como uma inteligência, às vezes, superior à nossa. E não é verdade. Tá? É uma ferramenta que vai sim construir, dar uma resposta, mas se a gente não tiver domínio da área de atuação, a gente pode prejudicar o nosso trabalho. Sim, existe um treinamento, cada tipo de inteligência artificial, ele necessita que você domine a forma, muitas das vezes, de como construir as solicitações para ela, para que ela possa te entregar o melhor resultado possível. Quando a gente hoje vai, por exemplo, mexer no Excel, a gente não precisa dominar as funções para poder utilizar ao máximo o potencial do Excel. É a mesma coisa com a inteligência artificial. A gente precisa de um treinamento para maximizar o resultado em cima do resultado que a inteligência artificial vai prover para a gente. Mas as empresas já entenderam que é um caminho sem volta, que elas precisam da inteligência artificial para se tornar ainda mais competitivas. Porque se o meu concorrente utiliza desse tipo de ferramenta
para ter ganho de produtividade, entender melhor a gestão da empresa, gerir melhor as equipes. Se eu não fizer, eu estou para trás. Então as empresas hoje, elas sabem que precisam, só que aí a gente começa a ir para uma outra questão, que é o quê? Elas sabem o que precisam, mas elas têm receio, principalmente em empresas médias e grandes. Por quê? Porque a gente tem que compreender de que forma a inteligência artificial está trabalhando, está tratando os nossos dados. Porque a informação que a gente passa para a inteligência artificial, ou seja, a informação sai da empresa, ela vai para, às vezes, para um servidor fora do Brasil, a gente não sabe, às vezes, por quanto tempo ela fica armazenada, o que as empresas de inteligência artificial fazem com essa informação, muitas vezes informações críticas, às vezes departamento financeiro, departamento pessoal, departamento comercial, e há um receio nesse segmento. E aí as empresas hoje estão passando por um processo de certa forma de homologação dessas ferramentas, porque pensa comigo, quando a gente quer implementar um software financeiro na nossa empresa, a gente vai usar qualquer software? Não vai. Então a gente também não vai usar qualquer inteligência artificial. Essa inteligência artificial tem que passar por um processo de homologação, essa inteligência artificial tem que respeitar, por exemplo, a questão do LGPD, dos dados, tem que respeitar, tem que garantir um certo grau de segurança e privacidade. E é esse o grande dilema hoje das empresas que elas estão analisando. Hoje, inclusive, existe uma expressão agora recente, que é o Shadow AI, que é justamente os funcionários utilizando de ferramentas de inteligência artificial que não estão propriamente homologadas pelas empresas, e isso, querendo ou não, é uma falha de segurança. Então, para que hoje as empresas já estão fazendo esse processo de homologação, porque hoje qualquer grande e média empresa, ela já tem um escopo pré-definido de tecnologias que os funcionários vão utilizar. Então já se sabe, ou seja, a empresa já sabe qual é o software de financeiro que ela vai usar, ela sabe qual é o software de RH que ela vai usar, ela define até quais softwares o funcionário que está lá no computador vai utilizar, ou seja, é o Windows, o leitor de PDF é tal, vai usar o software de comunicação que é o Teams. Então hoje elas já estão homologando as inteligências artificiais que elas querem usar, e o que elas têm que fazer para mitigar esse risco é, para além dessa homologação, treinamento. Tem que treinar e mostrar os riscos efetivos que o uso inadequado de inteligência artificial pode trazer para a empresa. Uma das coisas que quem está nos assistindo tem que levar em consideração, no mundo da tecnologia, quando alguma coisa é de graça, o produto somos nós. Hoje, quando você usa o Google, você não paga nada para usar, mas o Google está pegando a informação que você está pesquisando e está vendendo essa informação. Seja para uma empresa que quer te vender um produto, seja para uma empresa que quer fazer uma análise de risco do seu perfil. Então, a inteligência artificial é exatamente a mesma coisa. Então, a informação que a gente está colocando lá, ela está sendo monetizada dessa forma. Essa informação está indo possivelmente para empresas terceiras e é dessa forma que a empresa ganha dinheiro. Aumentando a produtividade, provavelmente a gente tem um aumento no faturamento, uma diminuição de gasto, e também para o trabalhador. Na perspectiva do trabalhador, ele quer desempenhar uma tarefa num menor espaço de tempo, até para ter uma qualidade de vida melhor, para não ficar horas e horas num processo, num trabalho árduo ali, que às vezes é muito desgastante. Entretanto, a gente sempre tem que ponderar a seguinte coisa: a praticidade, normalmente, ela é inimiga do risco, principalmente nesse primeiro momento, onde a gente não tem esses softwares homologados dentro da empresa. Então, às vezes eu quero finalizar uma tarefa minha, e aí eu pego uma inteligência qualquer na internet, que me dá uma resposta, uma solução, às vezes em minutos, mas a que preço? Porque os dados, eles são extremamente valiosos, mas normalmente a gente só dá valor quando a gente perde eles, quando eles são vazados. E tem muitas empresas hoje que os dados são tão sensíveis que o vazamento deles pode sim levar ao fechamento da empresa, a quebra de confiança do cliente com a empresa.